Bom dia, meu nome é Juan Carlos, sou aluno do Colégio Promundo. Estou aqui para fazer o podcast do projeto Despomundo, que está com o tema de literatura. Minha equipe é Azkaban Kings, da turma do 9º ano Clarice Lispector. E estamos aqui com a professora Jailma, nossa coordenadora de inglês. Olá, E nós vamos comentar de forma geral sobre o tema Despomundo, literatura, e depois vamos falar um pouquinho sobre o livro, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Então, para você, quais são os maiores benefícios trazidos pela leitura? eu poderia fazer uma lista infinita de benefícios que a leitura traz em todos os aspectos, mas vamos separar assim, né? A parte mais técnica e a parte mais artística. Na parte técnica, a leitura nos ajuda a compreender melhor, a falar melhor, a escrever melhor, né? A interpretar melhor as coisas, não só coisas do mundo mesmo, assim, não só simplesmente as coisas do livro, né? Quanto mais você lê, melhor você compreende outros textos, outros gêneros. E na parte artística, a literatura nos salva. Eu costumo dizer isso. A literatura me salva sempre. É o momento que a gente tem para conhecer outros mundos, mundos que nós talvez não conheceríamos no nosso dia a dia, na vida real. E é um reflexo da nossa alma e do poder humano, né, de fazer arte. Um dos, né? Existem vários tipos de arte e literatura, e a literatura é um deles, assim. Para mim, um dos mais importantes. Os problemas da vida real, né? A gente lê. Exatamente. E a gente aprende também a lidar com os problemas da vida com a literatura. Parece que não, mas sim. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Realmente. Como você acha que Harry Potter influenciou na leitura mundial e na vontade dos jovens de iniciar no mundo da leitura? Harry Potter, ele surge num cenário, assim, no finalzinho dos anos 90, né? E ele surge no momento que a literatura mundial estava escassa mesmo de literatura específica para uma certa faixa etária, né? A maioria das pessoas liam mais a literatura clássica, literaturas clássicas, assim, que talvez não contemplassem tanto. Não que a literatura clássica não seja boa, ela é excelente, claro. Mas talvez no momento ela não estava... existia necessidade mesmo, assim, de uma obra que fizesse com que as crianças daquela época se identificassem com os personagens. E eu acho que foi um acerto, assim, quando ela escreve para crianças, com a linguagem de crianças e principalmente usando um mundo de fantasia, né? A fantasia é o gênero que geralmente atrai mais as crianças, assim, atrai mais essa faixa etária. E colocar um personagem que tenha a mesma idade de quem vai ler foi um acerto, assim, de 100%. Então, foi maravilhoso. E também pelos detalhes, eu acho, da narrativa. A narrativa tem detalhes. Ela pensou em absolutamente tudo, como ela construiu o mundo. Até os nomes das personagens não são à toa, né? Por exemplo, tem nomes de personagens que são nomes de estrelas ou de constelações. E ela foi lá no fundo e buscou também a relação que eles teriam, assim. Por exemplo, Sirius, Bellatrix, Andrômeda, são todos da mesma família e são todos nomes de constelações e de estrelas. Então não foi à toa. Então ela pensou em tudo. Eu acho que todos esses detalhes que ela pensou ao escrever a obra dizem muito sobre a necessidade e o porquê que atraiu tanto o público jovem naquela época, né? Crianças e adolescentes. É infanto-juvenil que a gente chama na literatura. Deu vontade das crianças começarem a ler outras obras, né? Exatamente. Mesmo tema. E de outros autores também começarem a escrever, né? Sobre esses mundos. Agora falando especificamente de Prisioneiro de Azkaban, qual, na sua opinião, é a maior crítica desse livro faz com a realidade? Nossa, creio que ela critica muito a ideia da história que é verdadeira e a que não é, né? E das injustiças também, fala muito sobre injustiça. É um livro que fala muito sobre injustiça. Que foi o que aconteceu com Sirius Black, né? Foi uma injustiça sem tamanho. E como é complicado a gente acreditar sempre na primeira versão das coisas, né? Como é importante a gente buscar a fundo para poder conhecer e saber o fundo da verdade, assim. Se bem que toda a narrativa que levou o Sirius a ir para a prisão, ela foi obra
foram obras muito bem articuladas, assim. Teve um pouco de acaso e teve também... Foi um efeito de caos mesmo, né? Já que não existia uma comunicação, por exemplo, o Dumbledore, ele não sabia que... Eu não sei se vou dar dando algum spoiler aqui. Se eu for estar dando, por favor, tá bem ouvidos. Mas o Dumbledore, ele não sabia que não era o Sirius o Fiel do Segredo. Porque ficou acertado que o Fiel do Segredo seria Sirius. E aí, eles mudaram o Fiel do Segredo. E aí, como é que ele ia saber? Como é que ele ia defender o Sirius? Não, ele acabou indo pra prisão porque tudo acabou combinando para que todo mundo acreditasse na narrativa do Rabicho, né? Também era a coisa mais fácil pra se acreditar. Exatamente. E naquele mundo caótico, naquele mundo onde o Voldemort já estava, assim, quase conquistando o objetivo dele, foi o que eles, assim, entenderam e acreditaram, né? E também a forma... E isso leva também a entender a forma da nossa justiça, como a gente vê a nossa justiça, né? Tem muita gente que é presa por engano, que é presa injustamente, e por isso que é muito importante que todo mundo tenha a chance de se defender em todas as instâncias. Eu acho que é assim, o principal, creio eu. E também é um dos melhores plot twists da história, de toda a franquia, assim, toda a franquia dos livros, mas enfim. Todos os livros, eu acho que é o melhor plot, assim, porque ela realmente mexe com o nosso coração, ela realmente faz acreditar que ele é um vilão e que, nossa, você fica completamente desesperado, e ela constrói de uma forma que, quando a verdade aparece, você se sente, eu fui injusto o tempo todo. Então acho que esse livro é principalmente sobre injustiça. Sim. Creio que seja sobre E injustiça. de um segundo pro outro você começa a gostar de um personagem assim que foi construído pra você não gostar. Exatamente. E o detalhe também do causador de todo o caos está lá o tempo todo. Desde o primeiro livro, Sim. ele tá lá e ele foi mencionado. Exatamente, ele foi mencionado. Eu acho que ela foi, assim, muito certeira. E pra mim, a maior crítica que existe é sobre a injustiça, assim. Sim. Acabamos por aqui, né? Foi um prazer, viu? Muito obrigada.